Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Graça e paz, paz e luz. A palavra de hoje é coisas incríveis, amém? Coisas incríveis que estão na nossa Bíblia, amém? Eu vou estar falando aqui sobre algo que realmente está na Bíblia. Se encontra em Números 22 ao 23, amém? Porque às vezes algumas pessoas falam, mas eu só quero ouvir palavra. Então, é palavra. Só que é uma palavra contada de uma forma diferente para poder todo o público entender melhor. Amém? Você sabia certa vez que uma jumenta falou? Isso mesmo, uma jumenta falou. Balaão estava ansioso para falar com o rei Balaque. Porém, Deus não queria que Balaão fosse e enviou um anjo para fazê-lo parar. Se encontra lá em Números 22, do 22 ao 23. 22 e 23. Mas somente a jumenta podia ver o anjo. Balaão não conseguia entender porque a jumenta não se movia e deu uma surra no pobre animal. Imagine a surpresa de Balaão quando a jumenta lhe respondeu. Ela fez Balaão compreender que precisava ouvir Deus antes de fazer qualquer coisa. Amém? O que isso quer dizer? Deus, para que Balaão escutasse Deus, foi necessário Deus fazer a jumenta falar. O que, pastora? Não é impossível, pastora. Jumento não fala, mas falou, né? O jumento de Balaão falou. Deus estava falando para Balaão, Deus estava querendo falar para Balaão e Balaão não estava querendo escutar a voz do Senhor. Então, Deus fez a jumenta de Balaão falar, né? Deus, ele deseja que o ouçamos também, porque ele conhece o nosso melhor caminho. Em vez de fazer as coisas do seu modo, devemos ouvir sempre a voz de Deus. O que, pastora? Isso mesmo. Eu sempre gosto de falar da vida sentimental, porque muitas vezes a vida sentimental, se ela está desarrumada, se ela estiver bagunçada, ela vai afetar em todas as áreas da sua vida. Entende? E o que eu quero te dizer é o seguinte, você sempre vai ter dois caminhos. Dois, sempre. Você vai ver se você quer ir por esse ou por esse. E você precisa escolher qual caminho você quer seguir. Assim é na vida sentimental, assim é nos negócios, assim é na família, assim é na vida ministerial. Amém? Assim é você que é filho, você que é mãe, você que é pai, você que é sogra, seja o que você seja, né? Você que é ministro, que é ministra, seja você quem for, sempre você vai ter dois caminhos. E nós precisamos muitas vezes ouvir a voz de Deus para ver qual é o caminho que Deus quer que nós vamos. Porque muitas vezes nós estamos escutando a voz do nosso coração. E o coração muitas vezes é traiçoeiro. Porque quando o coração da gente fala, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque a gente quer. E quando a gente quer, a gente às vezes não ouve a voz de Deus. Teve um caso essa semana de uma das irmãs do nosso grupo do WhatsApp, que foi um caso assim muito incrível, né? Deus mostrou para mim, Deus mostrou para várias irmãs que Deus não queria que ela viajasse, Deus não estava nessa viagem, né? Mas ela foi super teimosa, não ouviu a voz de Deus e viajou. E às vezes quando acontece coisas na nossa vida que nos faz ver, né, que nós estávamos errados, né? Eu conheço um outro caso de uma irmã, ela é lá de Olinda. E ela na época, ela era só irmã, entende? Ela é irmã. Né? E Deus queria que ela casasse com um irmão da igreja.
E ela sabia que era da vontade de Deus, ela sabia que Deus queria, mas o coração dela se apaixonou. O coração dela fez ela ficar cega por uma outra pessoa. E ela ali ficou com a outra pessoa. O que aconteceu foi que depois de um certo tempo, essa outra pessoa começou a bater nela, humilhar ela, xingar ela, maltratar ela. Não era o homem de Deus que Deus tinha escolhido para a vida dela. Não era ele que ia fazer ela feliz. Mas um detalhe muito importante. Esse homem de Deus, ele era um pastor. Ele se tornou um pastor. Aí você diz, pastora? Mas um pastor? Ah, não. Um pastor, ele vai fazer qualquer mulher feliz. Não, amada. Não era de Deus para ela. Deus queria outra pessoa com ela. E ela até hoje, ela sofre com esse homem. Ele bate nela, ele xinga ela, ele maltrata as crianças. E ela sabe, muitas vezes ela vai pregar nas igrejas e ela fala, eu estou com ele porque eu me casei com ele, mas não era com ele que Deus queria que eu ficasse. Deus queria que eu ficasse com outra pessoa. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. E ela não era casada na época, então ela ia casar e desistiu de casar para ficar com uma outra pessoa. Então, assim é nos negócios. Talvez você tenha aberto um negócio e a tua vida está desandando, porque não foi a vontade de Deus, não está no tempo de Deus. Às vezes até pessoas que abrem igreja sem ser na vontade de Deus, sem ser no tempo de Deus. Então, assim, precisamos orar ao Senhor, ver no Senhor se está na vontade e no tempo de Deus, amém? Eu sempre falo o seguinte, sabe? Não é fácil ser cristão. Eu acho dificílimo ser cristão. Eu, sinceramente, acho super difícil ser cristão. Tô te falando assim, honestamente, como ser humano, né? Que eu acho difícil ser cristão. Porque ser cristão, a gente precisa ouvir muita coisa e calar. Principalmente para quem é casado. Que às vezes a gente olha, sabe que o marido tá lá te traindo. Você tá vendo lá a tua esposa te traindo, mas você tem que ficar calada. Você é cristão. Né? Muitas vezes a gente tá no mundo e a gente age diferente. Às vezes não dá em nada, mas às vezes dá, enfim. Mas tá na casa do Senhor é difícil. Não é fácil, é difícil. Mas precisamos ficar na presença do Senhor. Precisamos estar na presença do Senhor. Porque às vezes é difícil, mas sem Cristo é mais difícil ainda. Se com Cristo está difícil, você imagina a sua vida sem Cristo. Né? Eu não estou dizendo para você ficar fanática, viver na igreja 24 horas. Eu conheci irmãs que vivem na igreja 24 horas, sabe? Passa o dia todo, de manhã, tarde, noite, madrugada, vive dentro da igreja. E a casa dela, sabe, E o marido dela, ela deixa pra lá. Ah, não, Deus cuida do meu marido. Eu conheci um caso, inclusive, no WhatsApp de um irmão, que ele vivia 24 horas na igreja. Gente, era um irmão sério, um obreiro. Ele vivia 24 horas na igreja. Ele não queria saber da esposa. Ele não dava carinho para a esposa. Não dava amor para a esposa. Não dava atenção para a esposa. Não queria saber das filhas. Então, o que aconteceu? Separou. A esposa dele separou dele. Quando a esposa separou, foi que ele acordou. Pastora, será que eu passei tanto tempo na igreja que eu esqueci de cuidar do meu ministério principal, que era o meu lar? Pois é. Ele esqueceu e ele perdeu a esposa. E ela conseguiu na justiça se separar realmente dele, né? Porque ela provou de alguma forma que ele, como pai, enfim, o juiz aceitou, né, a aprovação do divórcio. Porque a gente, não é porque você é servo de Deus, não é porque você é crente que você vai viver dentro da igreja, que você vai estar amém, 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 amém. Tá entendendo? Você precisa seguir sua vida, sabe? Outro dia tem um amigo do meu filho que ele falou uma coisa pra mim muito importante. Ele disse que eu precisava seguir minha vida, que minha vida estava muito parada. Minha vida estava muito focada em Deus, 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 só igreja, só, sabe? Orar, orar, orar. E eu precisava ocupar minha cabeça também com outras coisas. E uma das coisas era estudar. Daí eu fiquei pensando, sabe os meus sonhos que estão guardados? Todo mundo tem algum sonho. O meu sonho está guardado. E aí, eu orando ao Senhor essa semana, eu pedi para Deus que eu queria voltar. Então faça isso, meu amigo.
Vamos fazer uma breve oração pela sua vida e pela minha vida, amém? Vamos fazer essa corrente de oração, você vai estar orando por você e automaticamente você vai estar orando por mim também. E eu também estou em consagração pela nossa vida, amém? Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Essa pessoa vai dizer o nome dela, meu Pai, e vai estar orando comigo. Repita comigo. Eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu. Eu, Áudria, profetizo na minha vida que a partir de hoje eu irei ser uma nova pessoa, eu irei estudar, eu irei louvar, eu irei adorar o Senhor, mas eu também vou ocupar a minha cabeça, eu também vou estar ouvindo a voz de Deus, vou estar ouvindo o que Deus quer para mim. Senhor, me faz, meu Pai, ouvir o que Tu queres para mim. Espírito Santo, me diz qual caminho eu devo ir. Senhor, qual caminho? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Com qual pessoa Tu me quer, Senhor? Me mostra, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, mostra na minha vida, mostra na vida dessa pessoa, Senhor, qual o caminho devemos ir. Mostra o caminho certo, o caminho que vai te agradar, o caminho que vai ser para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Como eu sempre dizia na rádio, para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, amém? Se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Sempre que haver novas atualizações dos vídeos, você vai ser o primeiro a estar recebendo, amém? Então, Deus abençoe a tua vida. Tô orando por você. Amém? Amém.